E a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe seu dia. Vamos dar aqui continuidade ao estudo de Gênesis. Estamos chegando ao final do estudo de Gênesis. Vamos fazer com calma para que vocês possam ter, entender cada detalhe, dessas passagens de Gênesis e que você possa ler a Bíblia, esse capítulo inteiro de Gênesis e rever todas esses estudos, se aprofundar ainda mais, trazendo lições ainda mais. E comente aqui a revelação que Deus te deu, um estudo, ou algo a mais que você tenha visto, tá? Dentro desses conceitos que a gente está trazendo aqui, sobre as passagens bíblicas. Então, se você tiver algo a mais para acrescentar, por favor, coloque aqui nos comentários, para que a gente também possa aprender com o seu estudo. E isso aqui é para incentivar mesmo as pessoas a estudarem a palavra de Deus, a se aprofundarem, a cavarem um poço, para ter mais intimidade com o Senhor. Eu levei... Esse já é o 4º dia que eu estou me aprofundando nessa palavra que eu venho trazer hoje. Eu não consegui trazer nos outros dias porque eu fiquei muito emocionada com o que Deus trouxe nessa palavra. Eu fiquei dias e dias meditando nessa palavra para trazer para vocês. Fui buscar o entendimento, fui buscar mais sobre isso. E é algo assim... tive experiências maravilhosas nesse estudo que aconteceram e eu quero trazer isso para vocês. É sobre algo assim que eu acho que ninguém parou ainda para pensar, sobre esse animal. A lição de hoje é jumentologia, as lições espirituais do jumento. Nosso estudo de hoje vai lá para Gênesis 42, versículo 26. Vamos orar para que o Senhor traga muito mais do que a gente necessita desse alimento espiritual pleno e perfeito, que é a sua palavra, que Ele possa nos dar um entendimento de tudo aquilo que precisa ser compreendido, que Ele traga as revelações, que Ele traga o alimento espiritual que a gente necessita para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, para que haja transformação no caráter, na vida e nas pessoas, que o Senhor alcance as pessoas que necessitam ser alcançadas por esse estudo, para que elas entendam o poder da Tua palavra, a simplicidade das Suas ações e que Ele possa se fazer presente, preencher muito mais em nós, que a gente sempre diminua para que Ele cresça nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos glorificar Deus, a Sua presença, Senhor Jesus, Espírito Santo, nesse estudo, para que o Senhor possa nos dar a direção, colocar nos nossos corações aquilo que necessita ser passado. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui falando da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gênesis 42, versículo 26. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. O jumento, esse animal que é tão desprezado, que foi tão descartado, principalmente nessa época. Hoje nós vamos aprender muito com os jumentos. Se você um dia foi chamado de jumento ou jumenta, sinta-se um privilegiado. Você vai saber por quê. Esse texto destaca a utilidade do jumento para o transporte de mercadorias. O jumento, ele é um animal diretamente associado ao homem na Bíblia. O jumento, ele costuma ter um porte menor que o cavalo, e tem orelhas bem compridas,
Colocado do lado do cavalo, ele não tem assim tanta beleza, né? Ele não tem a honra, ele não tem a glória que um cavalo tem, né? Por estar habituado ao deserto, o jumento ele teve que se adaptar a uma alimentação, muitas vezes grosseira e escassa. O cavalo dificilmente conseguiria suportar o que o jumento suporta. Mas o cavalo tem honra, o cavalo tem glória, o cavalo participa de grandes campeonatos. O cavalo tem destaque. As orelhas do jumento que se adaptam à alimentação... as orelhas dos jumentos são desproporcionalmente grandes. É um animal feio, né? Um animal que, tipo assim, é orelhudo. Vamos dizer assim, né? Mas isso se deve ao fato de né, de ele ter se adaptado ao deserto. Os jumentos, eles tiveram que viver longe, né? Eles precisam viver longe um dos outros. E as orelhas grandes seria uma forma da adaptação da espécie, de modo que esses animais pudessem ouvir melhor os sons à distância e assim localizar seus companheiros. O jumento ele tem uma má reputação, né? Ele tem uma tremenda má reputação. Quantas pessoas aqui também não são como o jumentinho? Que as pessoas ficam criando histórias, julgando injustamente, né? Criando uma má reputação sobre aquele ser desprezível. O jumento, ele tem uma má e infundada reputação por conta da sua desobediência e até mesmo a sua teimosia. Essa é uma da principal característica do jumento, né? Ser teimoso. Mas acontece que o jumento, essa teimosia tem um porquê. O jumento, ele anda pela fé. E ao menor sinal de perigo, ele empaca. Quem aqui já teve a experiência de andar num jumentinho? Eu já tive, graças a Deus. E realmente, ele empaca. E a gente não entende por que ele não sai do lugar. E ele não obedece, ele empaca. E de repente ele decide andar depois de um tempo. Isso já aconteceu comigo verdadeiramente. Quando eu era pequena, andando no jumentinho. E o Senhor trouxe essa doce lembrança na minha mente, nesse estudo. E foi muito lindo, sabe? Estudar esse estudo e trazer essas lembranças e a experiência que eu tive quando pequena, do jumento empacando mesmo, né? Mal sabia eu que o jumento era muito mais sábio, muito mais inteligente, né? Espiritualmente falando, era tal como o que aconteceu com o profeta. A verdade é que o jumento, ele é um animal muito inteligente. Ele não é burro, ele não é sem noção, ele não empaca, ele não é... Na verdade, nós que somos esse lado. Tudo aquilo que a gente fala do jumento é o que a gente fala, é o que está dentro de nós, é o que está dentro do nosso coração. O que a gente enxerga nos animais, o que a gente enxerga nas outras pessoas, é o que está dentro de nós e que precisa ser limpo e purificado. A verdade é que o jumento ele é um animal muito inteligente e tem um senso de sobrevivência bastante apurado. Ele tem uma visão não de jumento, mas de águia, né? E uma percepção também muito mais avançada do que nós. Assim, é preciso ser mais inteligente do que o jumento para saber lidar com ele. Será que nós somos mais inteligentes para saber lidar com pessoas que se comportam como um jumento? Aí está
a inteligência espiritual e a inteligência emocional que todos nós precisamos ter na vida. Isso quem traz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse importante animal, ele é citado repetidamente na Bíblia e nos traz lições extremamente importantes para que vocês possam refletir sobre esse animal. Vamos ver a importância do jumento nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, na Bíblia. O jumento, ele não é tão rápido, nem tão potente quanto um cavalo. Por outro lado, o jumento, ele é bem mais resistente e paciente do que o cavalo. A primeira menção ao jumento na Bíblia está em Gênesis 12, versículo 16, na relação dos bens de Abraão. Em Êxodo 13, versículo 13, é dito que tanto o primogênito do homem como o primogênito do jumento eram resgatados com um cordeiro. Em Gênesis 16, versículos 11 e 12, Moisés escreveu que Ismael, filho de Abraão com Agar, ele foi comparado a um homem bravo ou jumento selvagem pelo próprio Deus. O jumento, naquela época, ele não podia ser usado como sacrifício. Muitas das vezes, era levado o seu primogênito para o local de sacrifício, mas chegando lá, os sacerdotes pediam para que ele fosse trocado por um cordeiro, senão ele seria descartado. Se ele não fosse resgatado, ele levava uma cacetada na nuca e era morto. Porque ele era considerado um animal impuro, pelo fato de ele não ruminar. Ele não era digno de altar, pois o altar, ele era um lugar santo. Ele também não servia para sacrifício pela culpa, pelo pecado, por nada. Ele servia de sacrifício. Ele só servia para carregar as cargas devido à sua força e resistência para trabalhos pesados. Quem aqui pode ser comparado ao jumento, hein? Que carrega as cargas pesadas, faz trabalhos pesados e na hora de ter o reconhecimento, ele não tem o reconhecimento, ele é descartado. É o cavalo que tem o reconhecimento, não é o jumento, né? Então, lá em Gênesis 49, versículo 14, na bênção patriarcal dada a seus filhos, Jacó ele comparou seu filho Isacar a um jumento de ossos fortes. Em Neemias 22, versículos 28 a 30, uma jumenta ela foi o único animal usado por Deus para repreender o profeta Balaão, que ia por um caminho errado. Precisa ter um jumento nas nossas relações para Deus usar, para fazer com que a gente entenda que nós estamos indo pelo caminho errado. Não é o caminho que Deus quer. Às vezes tem que ter um jumento dentro da igreja, modo assim de falar, né, entre aspas, para que a igreja também acorde